Olá, queridos do sexto ano, tudo bem? Professora Aline, língua portuguesa e produção textual. Quero dizer aqui mais um prazer estar tendo essa videoaula com vocês, torcendo logo, né, para que tudo isso se resolva e as aulas voltem a ser presenciais, como sempre foram. Tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do livro de vocês, que fala assim, além de uma boa ideia. Tá lá na página 68. Abram, por favor. Bem, nesse texto, nesse capítulo, vai falar um pouquinho sobre a biografia, né? Um texto sobre Santos Dumont. O que é biografia? Bem, ele é um gênero textual escrito em terceira pessoa que apresenta fatos da vida de alguém. Esse alguém costuma ser pessoas públicas, tá? O texto geralmente é apresentado em ordem cronológica, de acordo com as datas dos acontecimentos, empregando os verbos, em sua maioria, no pretérito. Então, a biografia ela vai relatar a história de uma pessoa, algo que a pessoa tenha feito que marcou a geração, que marcou a história de um povo ou de uma nação, tá? Na página 70 e 71 vai falar sobre, como eu falei, Santos Dumont, um gênio brasileiro. Leiam, tá? A página 70 e façam aí as demais páginas até a página 75, tá? Do seu livro. 75. Aí quando chegar na página 75, na página 76, vai falar sobre o substantivo, né? Muito importante. Acredito que vocês já tenham visto isso no quinto ano, tá? O quinto ano geralmente começa já a apresentar os substantivos. Bem, substantivos é uma classe de palavras variáveis. O que é variáveis? Elas sofrem flexão de número, né? Singular ou plural, de gênero, feminino ou masculino. Beleza? O livro de vocês trouxe o conceito. Vamos ler? É a palavra que dá nome aos seres, reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetivos, sentimentos, lugares, ações e estado. Então, o que deve se entender disso tudo? Que substantivo é tudo aquilo que traz nome a alguma coisa, tá? Então, quando tem um nome de alguma coisa, é um substantivo. Só que esse substantivo, ele se divide em várias partes. O livro aborda aí com vocês o substantivo simples, o composto, né, e o coletivo. Tem o derivado, tem o primitivo, tem o comum de dois gêneros, tá? Existem vários tipos de substantivos, tá? Eles se dividem em várias etapas, em várias fases. Eu hoje só vou cobrar aquilo que o livro está cobrando, tá? E vou seguir o livro. O livro está falando sobre os substantivos simples, né? São aqueles formados por uma única palavra, beleza? Eu tenho aí, posso ter apagador, caneta. Eu trouxe um exemplo para vocês aí. Cadeira, livro, toalha, sapato e pão, né? Substantivos simples. Vejamos os substantivos simples nas frases. Como é que funciona? Vamos lá. A cadeira está quebrada. Bem, eu coloquei essa cadeira aí em vermelho, substantivos em vermelho, porém, eu acho que não está tão destacado para vocês quanto está para mim aqui. Mas os substantivos eu destaquei em vermelho, beleza? A cadeira está quebrada. Então, uma cadeira aí, ele é um substantivo. O livro é novo. Livro é um substantivo. O sapato estava apertado. Sapato, o substantivo, do substantivo simples. Bem, professora, como eu identifico um substantivo numa frase? O substantivo sempre vem acompanhado de um artigo, seja esse artigo definido ou indefinido, beleza? Achei o artigo, a palavra que vem após esse artigo é um substantivo. Eu tenho aí um substantivo feminino, cadeira, eu tenho um substantivo masculino, né, livro, eu também tenho outro substantivo masculino, que é sapato. Tranquilo? Substantivos simples são aqueles que são formados por uma única palavra. Já os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra que podem ou não ser separados por hífen. Exemplo, guarda-chuva vem da junção de guardar e da chuva, né? Arco-íris
tá? Eu tenho aí o uso do hífen. Então, quando eu falo aí porta-chaves, também vem a junção da porta e de chaves. Juntando tudo, forma o porta-chaves, porém com o hífen. Mas quando eu falo paraquedas, também vem do para, né, e do queda. Eu junto tudo e formo paraquedas, porém sem o uso do acento indicativo, do acento de crase, sem o uso do hífen. Então, existem palavras compostas, substantivos compostos, que não necessariamente vão ter o uso do hífen, tá bom? Como o outro exemplo aí, girassol. Vem girar e sol. Juntei e formou o girassol. Uma palavra composta que não tem o hífen. Vejamos os substantivos compostos nas frases. João precisa de um guarda-chuva. Aí, ó, guarda-chuva, o meu substantivo composto. O melhor passatempo é ler um livro. Ó, passatempo. O substantivo, tá? Que vem de duas palavras diferentes que juntas, tá? Formam uma só. Mas isso não quer dizer que ela é simples. Ela é composta porque vem de duas palavras. Tem lindas flores na floricultura. Ó, flor e cultura. Juntei as duas, formou floricultura. É uma palavra, né? Um substantivo composto. O bem-te-vi cantou para mim. Ó, bem-te-vi é um pássaro, né? Tem o uso do hífen aí. Tranquilo? O que é um substantivo composto? Beleza. Os substantivos primitivos são aqueles que não se originam de nenhuma outra palavra da língua e que podem dar origem a outras. São aquelas palavras que não têm uma derivada, são palavras únicas. Vamos botar, por exemplo, assim, são palavras raízes, tá? São palavras que dela nasceram outras palavras, tá? Exemplo, limão, pedra, jornal. Galerinha, eu coloquei um exemplo muito fácil para melhor compreensão de vocês, tá? Porque eu tenho certeza que vocês já viram isso no 5º ano. A gente só tá dando uma relembrada aí para a gente poder ir para um nível mais aprofundado sobre o substantivo. Tem o exemplo limão, pedra, jornal. Então, esses 3 exemplos são exemplos de substantivos primitivos, porque não tem outra palavra que derivam deles. Então, eles são uma palavra raiz, são uma palavra única. São a palavra, por exemplo, mãe, tá bom? Vejamos os substantivos primitivos nas frases. Eu coloquei aí os mesmos substantivos dentro de uma frase. O menino jogou uma pedra na janela. O jornal foi entregue no horário. O limão é muito azedo. Observa aí, tá vendo? Tá sempre com um artigo na frente das palavras. Então, essa é uma característica de um substantivo, tá? Ele tá sempre vindo depois de um artigo. E os substantivos derivados, como o primitivo ele é raiz, ele é único, né? Ele é a mãe, vamos entender que o derivado ele é o filho, né? Ele vem da mãe, então ele vem de uma palavra que já existe, né? São aqueles formados com base em outra palavra já existente, ou seja, que se originam de outra palavra. Eu tenho o exemplo de limão, o derivado da palavra do substantivo limão, limonada. O derivado do substantivo pedra, eu posso botar pedreira, né? Pedregulho. Do jornal, substantivo primitivo de jornal, jornaleiro, né? Então, você pode perceber aí que eu tenho do primitivo, eu posso formar vários substantivos derivados, tá? Mas jamais do derivados eu posso formar substantivos primitivos, beleza? Vejamos os substantivos derivados nas frases. A limonada estava bem gelada. O jornaleiro anda muito cansado. As máquinas da pedreira não param. Observem aí que eu construí 3 frases usando o substantivo derivado, né? Por que substantivo derivado? Porque ele veio de uma palavra que já existia, chamada substantivo primitivo. Beleza? Temos também aí outra classe aí de substantivos que são os substantivos coletivos, né? Substantivo coletivo. Ele nomeia uma coleção ou um conjunto de elementos de uma mesma espécie. O que isso quer dizer? Que o substantivo coletivo, ele vai pegar um montoado de coisas, tá?
seja elementos, seja da mesma espécie, seja objetos, não importa. Ele vai pegar um quantitativo e vai trazer uma palavra que se assemelhe a ele. Por exemplo, álbum. Álbum eu posso ter, o que quer dizer álbum? Várias coisas, não é isso? Várias fotografias. Então, álbum quer dizer, no substantivo coletivo, significa fotografias, álbum de selos, alcateia, ó, de lobos, atlas, mapas reunidos em livros, tá? Arquipélagos, ilhas, banda de quê? De músicos, arsenal, de armas, tá? Então, o substantivo coletivo, ele tem esse objetivo, né, de trazer um conjunto, de dar nomes a um conjunto de elementos da mesma espécie, tá bom? Tranquilo até aqui? Bem, na página de 76 à página 100, vai falar um pouquinho sobre esses substantivos, os exercícios que a gente acabou de falar, e alguns textos para a interpretação. Você vai falar assim, professora, mas é muita página de dever, professora, pelo amor de Deus. Mas não esqueçam, meus queridos, que nós só temos aula uma vez na semana, ok? Então, vocês ficam de segunda até quinta sem ter aula de língua portuguesa, né? Então, nesse um dia, eu preciso passar um conteúdo significativo para vocês. Porque para mim não é válido chegar aqui, passar uma videoaula, 3 exercícios. Não. Eu quero que tenha desenvolvimento, eu quero que vocês tenham autonomia, eu quero que vocês tenham comprometimento com o estudo. Então, como é que a gente costuma ter esses hábitos? Praticando, tá? Então, não se assustem não, da página 76 à página 100, porque a gente só tem um dia na semana de aula, tá bom, queridos? Então, por favor, preciso muito da ajuda de vocês ao tentarem realizar essas atividades, porque é nos exercícios que a gente tira dúvida, né? É nos exercícios que a gente ganha conhecimento, tá? E sempre lembrando aqui, eu sempre estarei disponível para atendê-los, tá bom? Dentro do nosso horário marcado pela coordenação da escola, tá? Eu não posso mandar mensagem ou colocar o meu conteúdo, né, dentro do horário de outro professor, né? Como vocês sabem, tem um cronograma que foi enviado nos grupos que coloca cada dia da semana o professor com a sua respectiva matéria. E a minha foi na sexta-feira, tá bom? Então, vocês só terão acesso à minha pessoa, desculpem, ao meu conteúdo nas sextas-feiras, tá bom? Então, eu fico a sexta-feira até 5 horas da tarde à disposição de vocês para tirar dúvida, para perguntas, se quiserem falar sobre algum conteúdo que possa agregar nossas aulas, eu estou aqui aberta a qualquer possível sugestão positiva de vocês, tá bom, queridos? Então, não se assustem com a página não, tá? Porque a gente só tem mesmo um dia na semana de aula. Então, essa aula tem que render, ok? Bem, como eu tinha dito também, nós temos um livro aí de produção textual, né? Vocês têm um livro de português e tem um livro de produção textual. Então, esse livro também precisa ser trabalhado, correto? O que eu vou fazer com vocês? Eu tinha dito que toda videoaula que eu falo de português, eu vou incluir também produção textual, porque assim fica um único vídeo, né, uma única aula, onde eu trabalho os 2 tópicos, língua portuguesa e produção textual. Não fica um pouco quebrado. Ah, professora, mas essa aula de produção textual eu não vi, né? Então não tem como falar que não assistiu, porque está tudo dentro de um único vídeo, tá bom? Bem, nosso livro, hoje nós vamos trabalhar a produção textual, tá? Tá na página 35, como sinalizei para vocês aí, que vai falar um pouquinho sobre o conto popular, tá bom, queridos? Vamos lá. Os contos populares são narrativas com um número reduzido de personagens e que exploram a herança folclórica de um povo. Esse gênero textual, né, tem o objetivo de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Além de surgirem os registros escritos, os contos, assim como as fábulas, eram passados oralmente de geração a geração. Além de apresentar um ensinamento, os contos populares podem narrar acontecimentos com intervenção divina, explica um aspecto, uma forma, um hábito ou um caráter de qualquer pessoa, coisa ou lugar. Então, nós vimos aí que o conto popular, né, ele vem de geração em geração e é contado geralmente dos mais velhos para os mais novos, tá? Então, o
que é importante eu saber sobre o conto popular? Que ele é uma história curta, né? Que o conto, além de utilizar uma linguagem simples, né, eu acabei de falar, acessível, dinâmica, o conto é uma narração de um fato inusitado. Podemos entender, então, que todo conto tem elementos do texto narrativo, pois se trata de uma narrativa. Beleza? Professora, quais características do conto popular? Isso é legal entender, isso é legal a gente ter uma atenção aí. As características do conto popular, dos contos populares são histórias curtas, como eu havia dito, surgiram na tradição oral, como eu também falei, os mais velhos contam aos mais novos, as narrativas passam de geração em geração, não tem um autor conhecido, a autoria é atribuída ao povo, então quer dizer o quê? Que é o povo que surge com essas histórias, tá? Ganha força através do povo. Mantiveram-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Alguns contos foram passados para os livros. A gente tem aí o livro de Machado de Assis, vários deles é sobre contos, né? Então é bem bacana os livros de Machado de Assis, que falam sobre histórias, né, que os antepassados contaram e hoje estão vivos, né? Estão vivos através da leitura, da escrita, não só oralmente, né? Através desses autores que reportaram essas histórias e que permanecem vivas até os dias de hoje, tá bom? Bem, queridos, deixo para vocês também os exercícios de produção textual da página 35 até a página 44, tá? Na próxima aula eu faço a correção do exercício de hoje, mas hoje mesmo eu estou deixando também a correção da aula passada, aquelas páginas que eu deixei, vocês façam uma correção para mim, por favor, e podem, assim que fizerem a correção, mandar para mim uma foto, tá? Eu queria muito ver o livro de vocês com um exercício pronto, já corrigido, tá bom? Aí eu dou um carimbinho online para vocês e assim a gente fecha uma etapa do livro, um ciclo do livro, tá bom? Mandem para mim, façam a correção que eu tô botando hoje junto com essa videoaula. E essa correção da videoaula de hoje eu trago na próxima semana. Mas mandem para mim a correção feita no livro, tá? Da aula anterior que eu estou disponibilizando hoje. E outra coisa, eu vou marcar com vocês para a gente fazer uma videoaula pelo Google Meet. Não é videoaula, mas sim uma aula para a gente conhecer, né? Eu conhecer um pouquinho de vocês verem a minha pessoa, porque eu não costumo aparecer nos vídeos, eu não gosto. Enfim, a gente poder ter essa interação, né? Que a gente possa se familiarizar melhor, porque sala de aula é um lugar de interação, né? É um lugar de troca, onde o professor não somente sabe tudo, ele também aprende com os alunos e assim os alunos aprendem com o professor. Por isso que eu costumo falar que a minha sala de aula é um lugar de troca, um lugar de interação, onde todo mundo aprende um pouquinho. Tá bom, queridos? Bem, fiquei muito feliz por essa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum conteúdo que eu possa passar, não somente na aula de hoje, na aula passada ou nas aulas futuras, vocês têm toda a liberdade de me chamar no privado. Professora, eu não entendi isso, eu explico, não entendi, eu explico. Não importam quantas vezes forem necessárias as minhas explicações. O importante é que vocês tenham conhecimento e sanem toda e qualquer dúvida. Tá bom? Um forte abraço da professora Aline e até a próxima aula.